quase 8 décadas, o bunker onde Adolf Hitler passou seus últimos dias permaneceu fechado para o mundo. Sob toneladas de concreto e escombros, aquele espaço ficou congelado no tempo, inacessível para pesquisadores e protegido por camadas de silêncio oficial. O que ocorreu ali nos dias finais do Reich transformou esses quartos em um dos lugares mais carregados de história do século XX. Quando finalmente se abriram as portas, a incógnita era imediata. O que tinha sobrevivido intacto nessas profundezas? Mesas, mapas, objetos pessoais e restos de uma vida sob cerco poderiam oferecer respostas. O espaço onde foi tomada a decisão final sobre a guerra e o suicídio do Führer não era apenas um vestígio físico, era uma testemunha direta dos últimos instantes de um regime criminoso. Que segredos ficaram enterrados nessas salas durante quase 80 anos? O que revelam os objetos encontrados sobre o colapso do Terceiro Reich? Por que este bunker continua gerando tanto interesse histórico e político? O fim abaixo da terra, Hitler desaparece no bunker. Em abril de 1945, Berlim agonizava sob o peso do cerco soviético. O Exército Vermelho havia cruzado o rio Oder no final de janeiro e, em poucas semanas, havia cercado completamente a capital alemã. As ruas se transformaram em campos de batalha, onde cada edifício representava uma posição defensiva desesperada. Os bombardeios aliados haviam reduzido bairros inteiros a montanhas de escombros, enquanto os serviços básicos de eletricidade, água e transporte haviam colapsado por completo. A população civil, esgotada por meses de fome constante e ataques aéreos diários, procurava refúgio em porões improvisados e estações do metrô subterrâneo. Na superfície, os restos dispersos das unidades alemãs tentavam resistir ao avanço implacável das divisões soviéticas em combates que se estendiam rua por rua, prédio por prédio. Em 16 de janeiro de 1945, Adolf Hitler abandonou definitivamente a superfície terrestre e desceu ao complexo subterrâneo conhecido como Führerbunker, construído sob a chancelaria do Reich. Esta decisão marcou o início de seu isolamento total do mundo exterior. A partir dessa data, só emergiu do refúgio subterrâneo em 3 ocasiões mais. Sua última aparição pública documentada ocorreu no dia 20 de abril, coincidindo com seu 56º aniversário. Naquela ocasião, entregou medalhas da Cruz de Ferro a jovens combatentes da Hitlerjugend nos jardins devastados da chancelaria. As fotografias desse momento mostram um homem visivelmente envelhecido, com tremores nas mãos e um olhar distante. Desde então, permaneceu debaixo da terra, completamente isolado em uma estrutura projetada especificamente para resistir a bombardeios diretos. O bunker estava equipado com dormitórios estreitos, escritórios funcionais, depósitos de combustível, geradores independentes e sistemas complexos de filtragem de ar. O ambiente era sufocante, sem janelas nem luz natural, dependendo unicamente de lâmpadas elétricas e ventilação artificial constante. A situação militar deteriorava-se com velocidade alarmante. No dia 20 de abril começou a ofensiva final soviética sobre Berlim, dirigida simultaneamente pelo Marechal Georgy Zhukov desde o norte e pelo Marechal Ivan Konev desde o sul. No dia 23 de abril, as tropas da Primeira Frente Bielorrussa penetraram nos subúrbios ocidentais da cidade. No dia 25 de abril, a capital alemã estava completamente cercada. As comunicações com o exterior ficaram reduzidas a mensagens esporádicas transmitidas por rádio e mensageiros que, em muitos casos, já não conseguiam atravessar as linhas inimigas soviéticas. Os relatórios que chegavam ao bunker descreviam um colapso sistemático em todas as frentes de batalha. No interior do abrigo subterrâneo, o ambiente tornava-se progressivamente mais tenso e opressivo. Hitler continuava recebendo relatórios de situação sobre uma frente militar que praticamente já não existia e continuava a ditar ordens que eram impossíveis de executar. As reuniões de avaliação tática tornavam-se discussões carregadas de críticas dirigidas contra os generais presentes. À medida que as notícias confirmavam o colapso irreversível da resistência alemã, Hitler insistia obsessivamente em contra-ataques que não tinham nenhuma base na realidade militar. No dia 22 de abril, experimentou uma crise de fúria extrema ao confirmar que a ofensiva do general Felix Steiner, ordenada pessoalmente por ele mesmo,
nunca tinha ocorrido devido à falta total de tropas e recursos. Naquele momento, gritou que a guerra estava definitivamente perdida e que tudo tinha sido traído pelos seus próprios comandantes. Depois daquela explosão de ira, anunciou pela primeira vez sua decisão irrevogável de permanecer em Berlim até o fim e morrer ali se fosse necessário. Recusou-se categoricamente a abandonar a cidade, embora vários colaboradores próximos lhe apresentassem alternativas viáveis para escapar para o sul da Alemanha ou se deslocar para instalações militares na Baviera. Sua recusa foi absoluta e definitiva. Os dias seguintes foram marcados por um isolamento cada vez maior do mundo exterior. O círculo de pessoas que permanecia no bunker incluía Eva Braun, com quem mantinha uma relação sentimental privada desde meados dos anos 30. Também se encontravam Joseph Goebbels, ministro da propaganda, junto com sua esposa Magda e seus 6 filhos. Martin Bormann, chefe da chancelaria do partido e um dos homens mais poderosos do regime, coordenava as atividades internas. O grupo se completava com secretárias como Traudl Junge, Gerda Christian e Else Kruger, médicos como Theodor Morell e Ludwig Stumpfeger, além de vários membros da escolta pessoal das SAS. No dia 28 de abril, Hitler recebeu relatos sobre a traição de Heinrich Himmler, quem havia tentado negociar secretamente com os aliados ocidentais, sem seu conhecimento nem autorização. Esta revelação o enfureceu a tal ponto que ditou ordens imediatas de prisão contra quem havia sido um de seus colaboradores mais próximos durante décadas. Nesse mesmo dia, também recebeu notícias da execução de Benito Mussolini na Itália e da posterior exibição pública de seu cadáver, o que reforçou sua convicção absoluta de que não deveria ser capturado vivo sob nenhuma circunstância. Durante a noite de 28 para 29 de abril, ditou à sua secretária Traudl Junge tanto o seu testamento político quanto o seu testamento pessoal. No documento político, justificou todas as suas decisões durante a guerra, culpou exclusivamente os judeus pela catástrofe europeia e nomeou os seus sucessores, Karl Dönitz como presidente do Reich e Joseph Goebbels como chanceler do novo governo. No testamento privado, reconheceu oficialmente a sua relação sentimental com Eva Braun e declarou a sua intenção de contrair matrimônio com ela antes do fim. A cerimônia nupcial ocorreu nas primeiras horas do 29 de abril em uma das salas menores do bunker. Foi oficiada por Walter Wagner, um funcionário menor do Partido Nazista, na presença de muito poucos testemunhas, entre eles Martin Bormann e Joseph Goebbels. Eva Braun adotou então oficialmente o sobrenome Hitler. A celebração ocorreu de maneira extremamente breve e sem qualquer tipo de cerimônia posterior, marcada apenas por um café da manhã reduzido com champanhe e bolo preparado pelo pessoal da cozinha. No dia 29 de abril, Hitler revisou meticulosamente os documentos finais e entregou instruções precisas para que se distribuíssem cópias de seu testamento político através de mensageiros especialmente selecionados. Estes deviam abandonar o bunker e atravessar as linhas soviéticas para alcançar diferentes pontos do território alemão. Alguns desses mensageiros conseguiram efetivamente entregar os textos em diversas localizações, o que permitiu a preservação posterior dos documentos. No dia 30 de abril, Hitler tomou o café da manhã tranquilamente com suas secretárias e posteriormente reuniu-se com oficiais militares para avaliar pela última vez a situação tática. Para então não havia mais nenhuma linha de frente organizada. O centro de Berlim estava completamente cercado por múltiplas divisões soviéticas que avançavam sistematicamente em direção ao complexo da chancelaria. Nas primeiras horas da tarde, despediu-se individualmente de vários membros de seu círculo mais próximo. Pouco depois, retirou-se para seus aposentos privados acompanhado apenas por Eva Braun. Segundo os depoimentos posteriores de Heinz Linge, seu ajudante de câmara pessoal, e de Martin Bormann, que esperavam no corredor exterior, por volta das 3h30 da tarde, ouviu-se um disparo seco vindo do quarto. Ao entrar imediatamente, encontraram Hitler sentado em um sofá da sala com um ferimento de bala na têmpora direita e Eva Braun morta por envenenamento com cianeto. Hitler também havia ingerido uma cápsula de cianeto antes de atirar em si mesmo com sua pistola pessoal, uma Walther PPK. Ao lado dos corpos estavam a arma e vários frascos pequenos que continham as cápsulas de veneno.
Seguindo as instruções específicas que Hitler havia dado previamente, seus assistentes mais próximos envolveram ambos os corpos em mantas militares, os trasladaram cuidadosamente para os jardins da chancelaria e os colocaram em uma cratera profunda criada por uma bomba soviética. Imediatamente, colocaram fogo neles utilizando vários barris de gasolina armazenada no bunker. O processo de incineração resultou incompleto devido ao bombardeio constante e à quantidade insuficiente de combustível disponível. Os restos ficaram parcialmente carbonizados e foram cobertos por terra removida pelas explosões. Nessa mesma noite, Joseph Goebbels e sua esposa Magda tomaram a decisão de envenenar seus 6 filhos com cápsulas de cianeto, assistidos pelo médico Ludwig Stumpfegger. Uma vez completado esse ato, ambos os pais saíram para o exterior do bunker e cometeram suicídio mediante disparos. Seus corpos foram também queimados de maneira parcial por pessoal do bunker. Com a morte de Goebbels, Martin Bormann ficou como a máxima autoridade dentro do refúgio subterrâneo, embora ele mesmo tenha desaparecido definitivamente ao tentar escapar durante os dias seguintes. Em 2 de maio, as tropas soviéticas irromperam finalmente no setor governamental de Berlim e encontraram a chancelaria do Reich convertida em uma massa de ruínas fumegantes. O bunker encontrava-se parcialmente destruído pelo impacto de projéteis de artilharia pesada. Entre os escombros dispersos no jardim, os soldados do Exército Vermelho descobriram restos humanos calcinados em várias localizações. Os relatórios elaborados pelo Smersh, a organização de contra-espionagem militar soviética, confirmaram a recuperação de fragmentos ósseos, um crânio parcialmente danificado por impactos e várias peças dentárias. A identificação posterior foi realizada através da análise dos registros odontológicos de Hitler, que haviam sido conservados meticulosamente pelo seu dentista pessoal, Hugo Blaschke. Estes registros foram reconhecidos e verificados por Käthe Heisermann, assistente dental que havia participado diretamente nos tratamentos, quem foi interrogada extensamente pelos investigadores soviéticos. Os restos identificados foram transportados inicialmente para instalações militares em Magdeburgo, onde permaneceram guardados em arquivos ultrasecretos durante décadas. Os relatórios posteriores indicam que foram enterrados e exumados repetidamente pelas autoridades soviéticas, em um esforço sistemático para manter completamente controlada toda a evidência física. A versão oficial divulgada publicamente pela União Soviética durante os meses posteriores à guerra resultou deliberadamente ambígua e, em muitas ocasiões, diretamente contraditória, o que alimentou especulações e teorias alternativas durante as décadas seguintes. A descoberta dos restos físicos, a identificação odontológica precisa e a documentação obtida no local estabeleceram de maneira conclusiva que Adolf Hitler havia morrido no Führerbunker no dia 30 de abril de 1945. No entanto, a falta de transparência absoluta das autoridades soviéticas contribuiu significativamente para que esta informação não fosse aceita de maneira uniforme pela opinião pública internacional durante os primeiros anos do pós-guerra. O Führerbunker, apesar das tentativas posteriores de destruição completa, permaneceu parcialmente intacto sob o terreno berlinense. O acesso imediato foi selado hermeticamente após a ocupação soviética, e toda a área circundante ficou sob controle militar direto do Exército Vermelho. A partir desse momento histórico, o local se transformou em um espaço completamente fechado ao acesso público e sujeito ao mais estrito sigilo militar. O bunker maldito, uma fortaleza de concreto. A origem do complexo subterrâneo, que mais tarde seria conhecido como Führerbunker, remonta a 1936, quando Berlim empreendeu um processo de modernização urbanística no âmbito dos preparativos para os Jogos Olímpicos de Verão. A chancelaria do Reich, sede do poder político central, foi objeto de ampliações e obras de reforço, e nesse contexto foi construído o Vorbunker. A instalação inicial se limitava a um abrigo básico, localizado sob o jardim principal da chancelaria na Vossstrasse. Tinha uma profundidade reduzida, com paredes de concreto de apenas 1 metro de espessura, acessível através de uma escada desde o porão da chancelaria. Seu objetivo era elementar: fornecer proteção temporária contra ataques aéreos, sem qualquer pretensão de se tornar um centro de comando permanente.
Com o início da guerra em setembro de 1939 e o aumento sistemático dos bombardeios britânicos e americanos, a estrutura tornou-se insuficiente. A partir de 1943, após a perda de superioridade aérea da Luftwaffe, Hitler ordenou a construção de um abrigo mais profundo e resistente, conectado ao Vorbunker, mas com características defensivas incomparáveis perante qualquer instalação civil da época. A empresa Hochtief, que já havia participado em projetos de grande envergadura do regime, assumiu a construção sob a direção de engenheiros do escritório de construção da chancelaria. A obra foi realizada com mão de obra forçada na sua maioria. Prisioneiros de guerra soviéticos, detidos políticos transferidos de campos de concentração e trabalhadores estrangeiros provenientes de territórios ocupados foram empregados em turnos contínuos, com jornadas de mais de 12 horas em condições de desnutrição e doenças constantes. A disciplina era mantida mediante violência direta exercida pela SS. Os testemunhos posteriores de sobreviventes e registros fragmentários confirmam um custo humano elevado, com dezenas de trabalhadores falecidos durante as escavações e levantamento de muros. O Führerbunker atingiu uma profundidade aproximada de 8 metros abaixo da superfície e foi reforçado com paredes e tetos de concreto armado de entre 2,5 metros e 3,5 metros de espessura. Consiste em 18 cômodos conectados por corredores estreitos e angulares, selados com portas de aço herméticas. Foi incorporado um sistema de ventilação equipado com filtros projetados contra gases de combate, depósitos de água potável, geradores elétricos autônomos e tanques de combustível diesel para garantir semanas de funcionamento sem contato com a rede urbana. A estrutura foi concebida para resistir a bombardeios pesados e eventuais ataques químicos. O complexo se dividia em 2 níveis. O superior, correspondente ao Vorbunker original, abrigava cozinhas, armazéns e dependências para pessoal auxiliar, incluindo secretárias e funcionários administrativos. O inferior, núcleo do Führerbunker, continha os aposentos de Hitler e Eva Braun, uma sala de conferências militares, a sala de mapas estratégicos, quartos para altos oficiais, uma enfermaria equipada e depósitos de armamento. Várias saídas de emergência conectavam com diferentes pontos do jardim da chancelaria, embora algumas tenham sido inutilizadas por desabamentos nos últimos meses da guerra. O design interno atendia a critérios estritamente funcionais. Os quartos eram pequenos, de tetos baixos, sem janelas, revestidos com gesso acústico para diminuir a reverberação. A iluminação dependia totalmente de lâmpadas elétricas, o que gerava um ambiente perpetuamente artificial. A temperatura era mantida baixa devido à profundidade e ao isolamento da estrutura. O mobiliário era reduzido ao essencial: camas de ferro, escrivaninhas metálicas e mesas de trabalho. O projeto foi marcado pela supervisão direta de Hitler, que durante as suas visitas exigia modificações constantes. Insistia em aumentar a espessura das paredes e reforçar as portas, e requeria sistemas de ventilação capazes de suportar ataques químicos prolongados. Ameaçava com sanções severas os engenheiros que não cumprissem com suas especificações. Suas instruções apontavam para um objetivo claro: que o bunker resistisse ao que ele considerava o colapso total da capital frente às forças combinadas dos aliados. Hitler concebia o bunker não como um simples refúgio, mas como o centro nevrálgico de onde dirigiria as últimas operações militares e, se fosse o caso, como o cenário final de sua vida. Seu escritório estava equipado com mapas de grande formato e sistemas de comunicação, enquanto seus quartos privados dispunham de sala de estar, dormitório e acesso imediato a uma das saídas de emergência. A distribuição respondia à intenção de combinar o comando militar com a segurança pessoal. Em termos de capacidade, o bunker podia abrigar cerca de 30 pessoas de forma permanente durante várias semanas. No entanto, nos dias finais de abril de 1945, chegou a hospedar mais de 40 indivíduos, incluindo ministros, médicos, secretárias e escoltas armados. A saturação do espaço aumentava a tensão, agravada pela pressão dos bombardeios constantes na superfície e o confinamento prolongado sob condições de ventilação artificial. As conexões subterrâneas uniam o Führerbunker com a chancelaria e com o Vorbunker. Durante os últimos combates, vários desses acessos ficaram obstruídos pelos projéteis soviéticos.
O corredor principal se mantinha em funcionamento graças a portas metálicas reforçadas que serviam como barreira adicional contra possíveis incursões. No final de 1944, a obra estava completada e plenamente operativa. Em janeiro do ano seguinte, Hitler se mudou definitivamente para o bunker, convencido de que Berlim seria o cenário da batalha final. O complexo, concebido originalmente como um refúgio auxiliar, transformou-se no espaço mais protegido da capital e no centro a partir do qual foram tomadas as últimas decisões do regime. Seus muros, desenhados para resistir a explosivos de grande calibre, tornaram-se o limite físico do isolamento definitivo de Hitler e de seu círculo mais próximo. A fortaleza de concreto, construída com uma combinação de planejamento técnico, trabalho forçado e controle autoritário, passou a representar em si mesma o ocaso de um poder político que havia levado a Europa à guerra total, silêncio vermelho, o que os soviéticos esconderam. Em 2 de maio de 1945, após vários dias de combates urbanos ininterruptos, o Exército Vermelho tomou a chancelaria do Reich. As unidades soviéticas haviam penetrado no coração do distrito governamental de Berlim e derrubado as últimas defesas alemãs. O complexo administrativo estava devastado, edifícios semi-destruídos, jardins convertidos em campos de crateras e restos humanos dispersos em diferentes pontos. A maioria dos altos funcionários nazistas havia morrido ou tentado escapar durante os dias anteriores. O local estava quase vazio, exceto por alguns prisioneiros e cadáveres abandonados. As primeiras tropas a chegar foram do 79º Corpo de Fuzileiros da Guarda, sob o comando de Vassili Chuikov. Nas imediações de uma saída subterrânea, localizaram restos calcinados enterrados de maneira superficial em uma cratera, identificados posteriormente como os de Adolf Hitler e Eva Braun. O processo de identificação foi confuso, pois apenas foram encontrados fragmentos ósseos parciais, peças dentais e restos cranianos danificados pelas explosões. A incineração havia sido incompleta e a conservação era fragmentária. Diante da importância da descoberta, o contra-espionagem militar soviético, conhecido como SM e RSH, assumiu o controle da investigação. As equipes de Smersh recolheram meticulosamente todos os restos humanos, armas, documentos dispersos e equipamentos de comunicação danificados. Entre os objetos confiscados estavam mapas com anotações manuscritas, registros de transmissões Morse dos últimos dias de abril e materiais pessoais dos ocupantes do bunker. Tudo foi embalado e enviado para Moscou para análise detalhada. O elemento decisivo na identificação de Hitler foi o material dentário. As peças foram comparadas com os registros odontológicos existentes e analisadas por especialistas militares. Posteriormente, o pessoal médico alemão vinculado a Hitler foi interrogado, entre eles Käthe Häusermann, assistente do dentista Hugo Blaschke. Ela confirmou a correspondência exata entre os restos recuperados e as intervenções odontológicas realizadas no ditador, incluindo próteses e pontes dentárias. Apesar desta confirmação, as autoridades soviéticas emitiram comunicados contraditórios. Nos primeiros dias após a queda de Berlim, asseguraram publicamente que não havia provas conclusivas sobre a morte de Hitler. Semanas depois, relatórios internos reconheciam a identificação positiva. Documentos do NKVD constava que os restos tinham sido enterrados secretamente em Magdeburgo após serem novamente incinerados, embora a localização exata fosse mantida classificada. A estratégia respondia a uma decisão direta de Iosif Stalin, que considerou útil manter a incerteza como ferramenta política no pós-guerra. Na Conferência de Potsdam, realizada em julho de 1945, Stalin comunicou a Truman e Churchill que Hitler poderia ter escapado de Berlim. Estas afirmações contrariavam as evidências que seus próprios serviços de inteligência já haviam coletado. Os relatórios do Smersh e do NKVD incluíam testemunhos presenciais e provas dentárias conclusivas, mas foram mantidos sob sigilo. A desinformação cumpria múltiplos objetivos: criar tensão entre os aliados, alimentar dúvidas sobre o destino de Hitler e consolidar a União Soviética como o único detentor da verdade sobre os últimos dias do Terceiro Reich. Durante os meses seguintes, a imprensa soviética difundiu versões inconsistentes. Em algumas publicações afirmava-se que Hitler tinha morrido em Berlim,
enquanto em outras se sugeria que tinha fugido para a Espanha, América do Sul ou Ásia. Até circularam versões sobre a sua presença na Argentina, Japão ou mosteiros no Tibete. Estas hipóteses careciam de provas, mas encontraram eco em meios internacionais e em agências de inteligência ocidentais, que registraram centenas de supostos avistamentos em diferentes países. A ambiguidade soviética dava credibilidade aparente a teorias impossíveis de verificar. As dúvidas foram reforçadas pelo estado fragmentário dos restos. O crânio atribuído a Hitler apresentava danos que não coincidiam completamente com algumas descrições de testemunhas. Nenhum investigador ocidental teve acesso aos fragmentos, guardados em Moscou sob máxima reserva. As peças dentárias foram armazenadas em arquivos secretos e não foram mostradas publicamente durante décadas. O crânio e outros restos permaneceram sob custódia da KGB, exibidos de maneira limitada apenas após a queda da União Soviética. Essa falta de transparência permitiu que as teorias sobre a sobrevivência de Hitler se consolidassem na cultura popular. Em paralelo, os serviços de inteligência dos Estados Unidos, Grã-Bretanha e França reuniram relatórios de avistamentos. Alguns situavam Hitler na Espanha sob proteção franquista, outros em comunidades alemãs na Argentina. A ausência de confirmação soviética alimentava essas hipóteses. Mesmo durante os julgamentos de Nuremberg, quando vários hierarcas nazistas afirmaram que Hitler havia morrido em Berlim, persistia a impressão internacional de que não havia provas conclusivas. A imprensa publicava manchetes contraditórias. Umas davam por confirmada sua morte, outras especulavam sobre sua fuga. Dentro da União Soviética, a custódia dos restos tornou-se uma questão de segurança nacional. Em 1946, foram transferidos para Magdeburgo e enterrados em instalações militares. Décadas depois, em 1970, diante da transferência dessas instalações para a República Democrática Alemã, os restos foram exumados, completamente incinerados e as cinzas jogadas no rio Elba para impedir qualquer futuro culto simbólico. Esta eliminação definitiva buscava apagar qualquer possibilidade de que o lugar se transformasse em um local de referência para simpatizantes nazistas. Apesar dessas medidas, o mito da sobrevivência de Hitler havia se enraizado. Pesquisadores, jornalistas e escritores publicaram obras baseadas em testemunhos duvidosos e rumores impossíveis de verificar. A opacidade soviética favoreceu a persistência dessas teorias, utilizadas ocasionalmente com fins sensacionalistas ou ideológicos. Para a população alemã do pós-guerra, a falta de clareza oficial prolongou a incerteza e dificultou a aceitação do final do regime. Na zona de ocupação soviética, a ambiguidade servia também como ferramenta de controle psicológico. A documentação apreendida no bunker, incluindo os registros de transmissões dos últimos dias de abril, também foi classificada como segredo de Estado. Parte desse material desapareceu nos arquivos soviéticos e nunca foi desclassificado. As ordens finais de Hitler e as comunicações de emergência com seus generais ficaram ocultas durante todo o período soviético. A combinação de provas forenses retidas, relatórios oficiais contraditórios e rumores deliberadamente difundidos criou uma narrativa ambígua que perdurou durante décadas. A União Soviética dispunha desde o primeiro momento de provas suficientes para confirmar a morte de Hitler, mas optou por manter a questão em aberto como um instrumento político e de propaganda, sepultado na memória. 70 anos de ruínas e ocultamento. Em 1947, 2 anos após a capitulação alemã, as autoridades soviéticas empreenderam a demolição controlada do sistema subterrâneo situado sob a chancelaria do Reich. Embora os combates de abril e maio de 1945 tivessem destruído a superfície quase completamente, o complexo subterrâneo mantinha-se em boa parte intacto. Engenheiros do Exército Vermelho instalaram cargas explosivas em pontos-chave com o propósito de eliminar definitivamente o Führerbunker e sua estrutura associada. O Vorbunker, mais superficial e menos reforçado, sofreu danos graves. O Führerbunker, construído com muros de concreto armado de espessura excepcional e enterrado a maior profundidade, resistiu à explosão. O resultado foi um colapso parcial de algumas salas, mas não o desaparecimento total da instalação. Após verificar que a demolição não havia cumprido seus objetivos, as autoridades soviéticas priorizaram o fechamento e controle absoluto do local,
A zona foi declarada restrita, as entradas foram seladas com concreto e entulho e perímetros vigiados foram estabelecidos. Durante o imediato pós-guerra, o acesso permaneceu sob custódia militar direta. A superfície exibia restos de ruínas, visíveis para os habitantes de Berlim, embora fosse impossível acessar o interior. A existência do complexo permanecia na memória local, mas sem presença pública autorizada. Com a criação da República Democrática Alemã em 1949, a responsabilidade sobre a área passou para o novo Estado socialista. Desde então, foi aplicada uma política explícita de supressão de vestígios materiais relacionados com o nazismo. O Führerbunker foi considerado um local politicamente sensível, tanto pelo risco de se tornar um ponto de encontro para antigos simpatizantes, como pelo desconforto simbólico que representava na capital da RDA. As autoridades ordenaram a retirada de escombros visíveis e o enchimento de acessos com camadas de materiais de construção e concreto. Nos mapas oficiais, a Vossstraße foi redesenhada com coordenadas alteradas e os registros cadastrais pararam de mencionar o local. Durante os anos 50 e 60, consolidou-se esta estratégia de ocultamento. Foram eliminadas referências documentais nos arquivos estatais, classificando os processos relacionados com o bunker como material restrito ou diretamente eliminando-os. Paralelamente, os planos urbanísticos incorporaram a construção de edifícios administrativos e blocos de moradias sobre o terreno. O propósito era apagar qualquer rastro exterior e neutralizar o valor simbólico do lugar. Nos registros oficiais aparecia como um espaço ordinário da cidade, sem relevância histórica reconhecida. Apesar dessas medidas, persistiram lembranças entre habitantes locais e operários da construção que participaram nos trabalhos de enchimento. Alguns declararam décadas mais tarde que durante as obras encontraram muros interiores não documentados em plantas arquitetônicas, câmaras seladas e restos de ossos humanos misturados com uniformes militares deteriorados. Segundo esses testemunhos, os responsáveis pela obra ordenaram recolher e retirar de imediato qualquer achado, sem registro fotográfico nem documentação oficial. Em alguns casos, mencionaram-se inscrições em paredes com palavras como perdido ou misericórdia, embora nunca pudessem ser verificadas. Esses relatos, difundidos de forma oral ou em entrevistas posteriores com jornalistas ocidentais, alimentaram rumores persistentes, mas sempre careceram de reconhecimento oficial. Durante a década de 70, a RDA intensificou as medidas de ocultação. Preocupava o crescimento de movimentos neonazistas na Europa Ocidental e o possível uso do bunker como local de peregrinação. A urbanização da área foi reforçada com novos blocos residenciais e foi legalmente proibida qualquer pesquisa acadêmica sobre o local. Pesquisadores que solicitaram acesso foram rejeitados e o tema se tornou um tabu na historiografia oficial. No entanto, vizinhos da área mantinham referências orais sobre a localização, transmitidas de geração em geração. Alguns asseguravam perceber ecos subterrâneos ao caminhar por certas áreas ou ruídos metálicos durante obras de manutenção, interpretados como indícios de espaços vazios ainda presentes sob a terra. Nos anos 80, novas remodelações urbanas voltaram a expor fragmentos da estrutura original. Uma parte significativa do complexo permanecia intacta, coberta por camadas de terra e fundações posteriores. Os trabalhadores receberam ordens diretas de selar imediatamente qualquer espaço descoberto com concreto e continuar as obras sem informar a população. Ao final da década, a área estava completamente coberta por construções residenciais e administrativas da RDA, o que tornava impossível qualquer acesso. A superfície havia perdido todo sinal visível da presença histórica do bunker. A política da RDA resultou eficaz para manter o local invisível durante décadas. Os visitantes de Berlim Oriental não encontravam sinalização nem referências cartográficas. A população local evitava falar sobre o assunto por medo de sanções políticas. Apenas uma minoria de especialistas ou residentes conhecia a localização aproximada. O resultado foi um apagamento físico e simbólico que transformou o bunker em um espaço inexistente na memória oficial. Enquanto isso, a nível internacional, a ausência de informação confirmada alimentava teorias da conspiração e especulações sobre o seu estado real.
Após a queda do muro em 1989 e a reunificação alemã em 1990, a situação física do local não mudou de imediato. O terreno continuava ocupado por edifícios residenciais e não havia planos oficiais para escavações arqueológicas. O temor de que se transformasse em um ponto de atração para extremistas continuava a influenciar a política estatal. A prioridade era manter a estabilidade social e evitar qualquer uso propagandístico do local. O resultado de 7 décadas de ocultação, demolições parciais, censura documental e urbanização intensiva foi a transformação do Führerbunker em um espaço invisível. Em termos urbanísticos, tornou-se um não-lugar, sem sinalização, sem acessos e sem reconhecimento oficial. Na superfície, nada distinguia a zona de qualquer outro bairro residencial de Berlim. No subsolo, no entanto, subsistia grande parte da estrutura, protegida pelas mesmas camadas de concreto e terra que haviam sido utilizadas para selá-la. O contraste entre a persistência física do complexo e seu desaparecimento da memória pública foi o resultado direto de uma política prolongada de silêncio institucional. A descida proibida, o retorno ao bunker após 8 décadas. Em 2024, após décadas de silêncio institucional, uma equipe internacional de pesquisadores recebeu autorização para acessar o que restava do Führerbunker em Berlim. A decisão foi resultado de negociações prolongadas entre instituições acadêmicas, autoridades alemãs e organismos internacionais de preservação histórica. A permissão foi concedida com condições estritas. O acesso teria um caráter exclusivamente científico, sem abertura ao público, nem uso político ou propagandístico. Localizar um ponto de entrada exigiu meses de preparação. As demolições parciais e os preenchimentos com entulhos tinham enterrado a estrutura sob camadas de terra e concreto. Os mapas da República Democrática Alemã tinham sido alterados e não existiam plantas confiáveis. Recorreram a fotografias aéreas históricas, testemunhos fragmentários e estudos georadar de penetração profunda. Finalmente, identificou-se um antigo poço de ventilação colapsado sob uma calçada da Vossstrasse. Engenheiros especializados reforçaram a área com suportes metálicos e estabeleceram um perímetro de segurança fechado ao público. Antes da descida humana, foram utilizados drones equipados com câmeras de alta resolução, sensores de gases e medidores de radiação. Os dispositivos confirmaram a toxicidade do ar interior, altos níveis de dióxido de carbono, esporos de fungos e gases de decomposição. O ambiente fechado durante quase 8 décadas resultava letal sem proteção. As imagens mostraram corredores bloqueados por desmoronamentos, água parada, paredes cobertas de mofo e estruturas metálicas corroídas. A temperatura era baixa e a ausência de circulação de ar produzia um estancamento absoluto. Com esses dados, os técnicos estabeleceram um protocolo estrito: ventilação parcial do ar, acesso limitado a 15 minutos por sessão, uso obrigatório de trajes selados com respiração autônoma e processos de descontaminação ao sair. Setores enfraquecidos foram reforçados com estruturas provisórias, embora o risco de desabamento continuasse sendo alto. A primeira entrada humana ocorreu em julho daquele ano. A equipe era composta por arqueólogos, engenheiros, especialistas em conservação e técnicos em segurança industrial. A descida inicial conduziu a um corredor do nível superior. As paredes estavam cobertas de umidade e mofo, e o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo eco dos passos e pelo som dos equipamentos de respiração. As primeiras descobertas correspondiam a mobiliário militar básico, camas metálicas enferrujadas, utensílios corroídos e fragmentos de louça quebradiça. Em uma parede pendiam restos de um mapa de Berlim em estado avançado de deterioração, mal reconhecível. A disposição das salas coincidia com os planos originais preservados em arquivos, confirmando a localização. Em outras zonas foram encontrados documentos fragmentados em processo de desintegração, recolhidos em contêineres estéreis para análise posterior. Foram localizados restos de fiação elétrica, peças metálicas de equipamentos de rádio e um tanque de combustível vazio, todos consistentes com as descrições técnicas do complexo. Nos aposentos pessoais foi identificado um catre enferrujado com restos de manta deteriorada e fragmentos metálicos que pareciam pertencer a um sofá colapsado. Amostras foram recolhidas para análise química e forense.
Os investigadores observaram, além disso, pegadas de combustão em muros interiores, compatíveis com a tentativa de incineração dos corpos de Hitler e Eva Braun, e com os efeitos dos bombardeios finais. Na sala de comunicações, um armário metálico selado continha documentos relativamente melhor conservados, alguns com datas de abril de 1945. Foram transferidos para laboratórios externos sob condições controladas. Entre os objetos pessoais foram encontradas uns óculos metálicos corroídos e um pequeno brinquedo infantil deteriorado. A sua origem não pôde ser determinada no momento, mas foram considerados relevantes pela presença documentada dos filhos de Joseph e Magda Goebbels no bunker. Todas as descobertas foram registradas com fotografia de alta resolução, escaneamento tridimensional e coleta de amostras, embora alguns materiais se desintegrassem ao contato com o ar. A exploração estendeu-se por várias semanas, com rotação de equipes e permanências limitadas. Cada incursão exigia ventilação prévia e processos rigorosos de catalogação ao sair. O trabalho estava condicionado pela tensão entre o risco de desabamento e a necessidade científica de documentação precisa. Os relatórios finais indicaram que a estrutura estava em estado de deterioração irreversível, umidade constante, corrosão extrema e colapsos parciais. No entanto, a solidez das muralhas exteriores, construídas com espessuras de mais de 3 metros, havia permitido que uma parte significativa do complexo sobrevivesse. A descida de 2024 constituiu a primeira entrada humana documentada em quase 8 décadas. O local havia permanecido sepultado sob camadas de concreto, terra e silêncio institucional, até ser reaberto com fins de estudo histórico e conservação científica. As provas do fim, sangue e objetos nas profundezas do Reich. A exploração do Führerbunker durante os meses posteriores à reabertura de 2024 permitiu acessar gradualmente as seções mais profundas e melhor preservadas. Foi nesses espaços que foram localizados os objetos de maior valor histórico e forense. As descobertas confirmaram o que já se conhecia a partir de testemunhos e documentos prévios, mas também trouxeram evidências físicas diretas sobre os últimos dias do regime nazista. Uma das descobertas mais significativas ocorreu no escritório particular de Hitler. Lá foram encontrados os restos fragmentados de sua mesa pessoal, deteriorada pelo colapso estrutural e pela umidade acumulada durante 8 décadas. Entre os fragmentos, apareceu uma gaveta metálica parcialmente intacta, dentro da qual havia papéis queimados. A maioria estava reduzida a cinzas compactas, embora alguns conservassem traços visíveis de escrita manuscrita e datilografada. O material foi transferido para laboratórios com tecnologia de espectroscopia e restauração digital, com a hipótese de que correspondessem a documentos destruídos intencionalmente durante os últimos dias de abril de 1945. Nas paredes do mesmo escritório foram encontrados mapas em diferentes estados de conservação. Alguns estavam completamente desintegrados, enquanto outros permaneciam aderidos devido à umidade. Em um mapa de Berlim, distinguiam-se anotações a lápis vermelho, setas e símbolos militares que representavam o avanço soviético sobre a capital. Outros mapas mostravam a Europa Central com divisões territoriais traçadas à mão. Os especialistas em caligrafia indicaram que várias anotações coincidiam com a escrita de Hitler, o que confirmava sua participação direta no acompanhamento da situação até o final. Na mesma sala, foram encontrados restos de um sofá colapsado com manchas escuras na superfície metálica interna. As análises forenses confirmaram a presença de sangue humano com altas concentrações de cianeto e traços de barbitúricos, consistentes com a combinação de veneno e medicação relatada nos testemunhos sobre os últimos momentos de Hitler. Esses resultados proporcionaram uma confirmação material a relatos que, até então, careciam de apoio físico. Na sala de comunicações, foi recuperado um gabinete metálico hermeticamente fechado. No seu interior havia pastas com registros de transmissões Morse dos dias finais de abril. Várias mensagens estavam datadas entre o dia 28 e o dia 30 daquele mês, dirigidas a unidades isoladas ou ao pessoal interno do bunker. Uma das mensagens destacava-se pela sua brevidade e contundência. Não há saída. Procedimento final confirmado.
Os investigadores interpretaram esta comunicação como a aceitação explícita de que não haveria evacuação nem rendição, mas sim um desfecho planejado dentro do bunker. Outros objetos pessoais reforçaram a reconstrução do ambiente. Foram encontrados uns óculos metálicos que coincidiam com as características dos óculos utilizados habitualmente por Joseph Goebbels, segundo registros médicos da época. Também apareceu um coelho de pelúcia em estado avançado de deterioração, com manchas de sangue seco. Embora não tenha sido possível identificar com certeza a sua procedência, os especialistas o associaram com a presença documentada dos 6 filhos de Goebbels envenenados antes do suicídio de seus pais. Uma das descobertas mais relevantes do ponto de vista forense foi a recuperação de uma mandíbula humana com peças dentárias intactas. O fragmento encontrava-se em um container oxidado, provavelmente colocado ali durante as primeiras tentativas de custódia soviética em maio de 1960 e 1945. A comparação com os registros dentários elaborados por Hugo Blaschke, dentista pessoal de Hitler, confirmou coincidências exatas em próteses e pontes metálicas. Radiografias históricas disponíveis reforçaram a identificação. Esta evidência odontológica proporcionava uma prova física definitiva da morte de Hitler, encerrando de maneira conclusiva debates que durante décadas haviam alimentado teorias de fuga e sobrevivência. Os fragmentos de papel parcialmente queimados ofereciam uma oportunidade única para aplicar técnicas modernas de restauração digital e recuperar informações que em 1945 foram consideradas destruídas. Esses materiais eram estudados com o objetivo de identificar ordens militares, correspondência pessoal ou registros administrativos que pudessem ampliar o conhecimento sobre os últimos dias do regime. Os mapas, com anotações caligráficas, confirmavam a persistência de um controle obsessivo sobre o curso da guerra, mesmo em condições de derrota inevitável. Os achados biológicos trouxeram coerência científica a testemunhos recolhidos no pós-guerra. O sangue com cianeto apoiava os relatos sobre o método de suicídio de Hitler e Eva Braun. O sofá manchado demonstrava que os envenenamentos haviam sido planejados com antecedência e complementados com o tiro final. Os objetos vinculados à família Goebbels reforçavam a documentação sobre a morte das crianças no interior do bunker, acrescentando uma dimensão material ao que até então era conhecido apenas por testemunhos. Os documentos de rádio, especialmente a mensagem final, forneciam confirmação documental de que não havia intenção de escapar. Esses registros contradiziam de maneira categórica as versões de supostas fugas que circularam nos anos posteriores. Em conjunto, as descobertas eliminavam espaço para especulações e reforçavam a conclusão de que Hitler e seu círculo íntimo permaneceram no bunker até sua morte. O acesso científico de 2024 transformou o que antes dependia de relatos fragmentários em uma documentação arqueológica verificável. Cada objeto recuperado acrescentava um vínculo físico a episódios registrados apenas de maneira indireta. A escrivaninha destruída com papéis queimados confirmava a destruição intencional de documentos. Os mapas anotados mostravam o controle obsessivo até o final. A mandíbula com peças dentárias estabelecia a prova forense definitiva da identidade de Hitler. Os objetos pessoais vinculavam os protagonistas ao local em seus últimos momentos. A exploração fechava décadas de incerteza com evidência material, sem necessidade de recorrer a especulações ou versões contraditórias. O mito persistente, conspirações que sobrevivem à derrota. Após a capitulação alemã em maio de 1945, a confirmação pública da morte de Hitler não foi imediata. A falta de transparência soviética e as contradições nos relatórios oficiais geraram um contexto propício para o surgimento de teorias alternativas. Rumores sobre um suposto sócia, depoimentos contraditórios e a disseminação deliberada de dúvidas de Moscou contribuíram para consolidar a ideia de que o ditador poderia ter sobrevivido. Uma das primeiras narrativas sugeria que um sósia havia sido assassinado no lugar de Hitler. Testemunhas afirmavam que o cadáver encontrado não coincidia plenamente com sua dentadura ou estatura. A teoria encontrou eco porque o uso de pessoas semelhantes como medida de segurança estava documentado. Outra versão sugeria uma fuga para a América do Sul.
Relatórios coletados por agências de inteligência ocidentais mencionavam supostos avistamentos na Argentina, particularmente na região de Bariloche, onde existiam comunidades alemãs. Estas hipóteses eram apoiadas na existência real de redes de escape clandestinas, conhecidas como ratlines, que facilitaram a fuga de milhares de colaboradores nazistas para diferentes países latino-americanos. A ideia de que Hitler se teria submetido a cirurgias plásticas para alterar sua aparência também circulou nos anos 50 e 60. Publicações sensacionalistas afirmavam que vivia sob identidade falsa em algum país distante, protegido por simpatizantes. A ambiguidade soviética mantinha estas versões vivas. Em Potsdam, Stalin sugeriu aos seus aliados que Hitler poderia ter escapado. A imprensa soviética alternava entre confirmar sua morte e sugerir sua sobrevivência. Esta estratégia buscava projetar a União Soviética como única depositária da verdade histórica. Os serviços de inteligência ocidentais investigaram durante décadas. O FBI e a CIA reuniram milhares de páginas de relatórios sobre supostos avistamentos, embora nunca se tenham obtido provas conclusivas. A mera existência dessas investigações reforçou a percepção de que a hipótese era plausível. Só em 1968 as autoridades soviéticas admitiram a preservação de restos dentários que coincidiam com registros de Hugo Blaschke, dentista pessoal de Hitler. No entanto, recusaram-se a compartilhá-los com especialistas estrangeiros, prolongando a desconfiança. Após a dissolução soviética, alguns restos foram examinados por pesquisadores independentes. No ano 2000, uma equipe francesa confirmou, através de análise odontológica, a coincidência entre a mandíbula recuperada e radiografias históricas. O crânio também apresentava danos compatíveis com disparos. Esses resultados forneceram provas forenses definitivas. Ainda assim, as teorias não desapareceram. Alguns afirmavam que os restos eram falsos ou pertenciam a outra pessoa. A narrativa conspirativa evoluía para se adaptar a cada nova evidência. O mito foi integrado em discursos ideológicos de grupos neonazistas que o utilizavam para apresentar Hitler como líder oculto ou mártir. Também foi aproveitado em outros contextos para questionar a credibilidade de governos e instituições. Livros, documentários e filmes exploraram comercialmente a ambiguidade, diluindo a linha entre história verificável e ficção. Com a expansão da internet, essas versões alcançaram audiências globais. Fotografias manipuladas, testemunhos de segunda mão e documentos sem verificação circularam massivamente. A repetição constante lhes dava credibilidade aparente, mesmo frente à evidência forense disponível. A persistência dessas teorias refletia não apenas a ausência de informação transparente durante décadas, mas também a função simbólica que cumpriam. Para certos setores, acreditar na sobrevivência de Hitler representava resistência a aceitar a derrota total do nazismo. Para outros, era um reflexo de desconfiança em relação às instituições oficiais. O ocultamento soviético alimentou essa desconfiança, dificultando a aceitação da verdade histórica, mesmo quando se apresentou evidência conclusiva. Em paralelo, abriu-se um debate sobre o que fazer com o local físico do Führerbunker. Desde a reunificação alemã, o lugar permaneceu oculto sob construções residenciais. Apenas em 2006 foi colocada uma discreta placa informativa. As autoridades mantiveram uma política de mínima visibilidade, argumentando a necessidade de impedir seu uso como um local de peregrinação neonazista. O acesso científico em 2024 reativou o debate. Alguns defenderam a abertura como museu pedagógico, supervisionado e focado em educação histórica. Outros insistiram em mantê-lo fechado para evitar instrumentalização ideológica. A discussão permanece aberta, refletindo a tensão entre memória, educação e segurança. O legado do Führerbunker situa-se entre evidência material verificável e narrativas míticas persistentes. As provas forenses confirmam a morte de Hitler em abril de 1945,